Isso que nós fizemos aqui é suficiente para você fechar os exercícios que estão aqui até o 14. Até o 14. Mas você está vendo aqui do 15 para frente que tem derivada de quarta ordem, derivada de terceira ordem. Você tem uma porção de coisinha aqui. Então, ó, derivada de quinta ordem. Né? Eu acho que o máximo aqui vai até quinta ordem. Aqui tem uns problemas de valor inicial. Aí quando você vai para problema de valor inicial, depois que você resolve, como é esse caso aqui, ó, você tem C1, C2, aí você quer que essa função passe por um determinado ponto que tem uma determinada característica. Aí esse C1 e esse C2 tem que ser encontrado, que é o caso que vai pedir para vocês nos exercícios de 29 até 36. Esse aqui é um problema de valor de contorno. Quando fala de contorno é que não está todos os pontos ao redor ali do mesmo valor. Eu tenho y de 0 e tenho y de 1. Quando é problema de valor inicial, é tudo no 0, tudo no 1, tudo no 2. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é tudo no 1. Ó. Y de 1 igual a 0, y' de 1 igual a 2. Y de π sobre 3 igual a 0, y' de π sobre 3 igual a 2. Isso aqui é problema de valor inicial. Problema de valor de contorno, não. Eles estão livres. Ó, o y de 0 com o y de π. O y' de 0 com o y' de π sobre 2. E assim por diante. Né? Então, todos esses problemas aqui, vocês vão poder... Caramba! Vocês vão poder resolver já já. Vamos então ver o que a gente faz nesses casos aqui. E você verá que, na verdade, esses casos gerais aí, todos eles meio que se ancoram nesses três que nós acabamos de fazer. Vamos ver. Entendam aqui o caso geral. Ele é o seguinte... Isso aqui, o certo seria a gente fazer uma demonstração bonitinha disso, tá? Mas, veja bem, nosso tempo não está assim muito grande, então eu vou pedir que vocês tenham fé nisso que eu vou dizer para vocês. É uma generalização bem simples, bem razoável. Imagine quando você vai para o caso de terceira ordem, né? Então, se você for terceira ordem, se você vai para a terceira ordem, a sua equação, ela passa a ter essa cara aqui, né? Y, 3 linhas, mais B, Y, 2 linhas, mais C, Y, 1 linha, 3, 2, 1, mais DY igual a 0. Lembre-se que nós estamos falando de equações diferenciais lineares de coeficientes constantes. Então eu estou falando agora de terceira ordem. No caso de terceira ordem, você precisaria encontrar todas as soluções, porque se você vem aqui para a equação, se você novamente aqui vem para a equação auxiliar, a equação auxiliar dela vai ser um A, M ao cubo, mais um B, M, mais um C, não, aqui é M ao quadrado, né? Mais um CM, mais um D igual a 0. Essa equação de terceiro grau, ela tem exatamente 3 soluções. Pode ser que tenha solução repetida? Pode. Mas ela tem 3 soluções. Pode ser que tenha soluções complexas? Pode. Mas ela tem 3 soluções. Então você tem alguns casos, e você mesmo pode generalizar esses casos aqui, desde que você entenda. Você pode ter soluções assim, ó. Imagine uma solução assim, M1 diferente de M2 diferente de M3. São 3 soluções diferentes, então você vai ter assim, ó, uma solução vai ser o E elevado a M1x, a outra solução vai ser o E elevado a M2x, e a outra solução vai ser o E elevado a M3x. Isso se todas as soluções forem diferentes. E se eu tiver M1 diferente de M2 mais M2 igual a M3? Imagina uma situação dessa. Aí você teria assim, ó, essa que é diferente, ela continua aqui. Y1 seria E elevado a M1x. Essas duas são iguais. Então você vai ter aqui, ó, o Y2 será o E elevado a M2x, mas você não pode colocar o Y3 como E elevado a M3x, porque o M3 é igual a M2. E aí essas duas soluções aqui seriam iguais.
eu não teria a tal do linearmente independente. Mas aí, no caso, a terceira solução, y3, seguindo o que aconteceu ali, quando eu tinha no caso 2, né, no caso de ordem 2, quando eu tinha uma situação de multiplicidade 2, o delta igual a zero, por exemplo, que o M1 igual ao M2, o que acontecia? Uma das soluções aparecia um x aqui à esquerda. Então a outra solução aqui seria x vezes e elevado a m2x, porque essas duas aqui são repetidas. Eu poderia ter as três iguais, m1 igual a m2 igual a m3. Se as três forem iguais, aí você vai ter assim, ó, uma delas vai ser o e elevado a m1x. Não pode colocar de novo e elevado a m1x, e elevado a m1x. Então aqui a outra solução vai ser um x e elevado a m1x. É o mesmo daqui. Estou falando que todas são iguais, né? E a próxima vai ser um y3, vai ser um x quadrado elevado a m1x. Né? Bom, você também poderia ter outras combinações. Você poderia ter assim, M1 pertencente a R, M2 e M3 nos complexos. Ou seja, imagina eles nesse formato aqui. Porque os complexos eles ocorrem aos pares, né? Lembra disso? Eles ocorrem aos pares. Então, aqui você já teria assim, M2 e M3 complexos. Vamos chamar assim de complexo aqui. Nesse caso, a solução ela ficaria assim, ó. Y1 seria E elevado a M1x. O Y2 aqui é o mesmo caso que nós acabamos de ver, né? Seria assim, Y2 seria x vezes, não, x é para quando está repetido, né? Isso aqui vai ser assim, E elevado a alfa x vezes cosseno de beta x. Lembrando que o alfa e o beta são as raízes aqui, é a parte real, a parte imaginária, sem o sinal. E o y3 aqui, o y3 seria E elevado a alfa x vezes seno aqui, né? Seno de beta x. Então a solução geral, a solução da homogênea seria a combinação dessa aqui com essa aqui com essa aqui. Eu não tenho como ter as três complexas, né? Todo mundo está lembrado disso? Não tem como ter as três complexas. Porque no caso de uma equação de ordem ímpar, de grau ímpar, numa equação de grau n aqui, por exemplo, se for ímpar, uma das raízes com certeza são reais. Por exemplo, na de quarto grau, se você tiver uma equação de quarta ordem aqui, vai produzir aqui uma equação de quarto grau. Na equação de quarto grau, você pode ter raízes complexas repetidas. Aí, quando acontecer repetição, para cada repetição dessa, você vai ter a normal e depois a outra igualzinha a ela com um x à esquerda. Pode ter outras repetições, aí vai aparecendo mais x aqui, mais x. Para cada repetição vai aparecer um x mais. Então, pessoal, presta atenção aqui. Todo esse cálculo aqui, você vai ver que vai girar em torno de você encontrar as raízes de um polinômio. Você está de volta ao terceiro ano. Né? Escolhe um aí para a gente poder brincar com ela, vai. Nós falando de terceira ordem, né? Elabora no 20, então. 20, vamos pegar o 20 aqui. O 20 é essa aqui, derivada terceira. Olha só, uma forma assim, mais sintética de você escrever aqui, seria você colocar assim, ó. Você pode colocar assim, x 3 vezes, menos x 2 vezes, menos 4x igual a 0. Qual é a equação auxiliar? Auxiliar. Bom, a equação auxiliar, deixa eu ver aqui. Isso aqui é m ao cubo menos m ao quadrado menos 4 igual a 0. Aí eu preciso saber o seguinte, como é que eu resolvo essa equação no terceiro grau, hein? Por isso que eu falo para você, tem de volta aqui ao ensino médio. Como é a estratégia para resolver
uma equação de terceiro grau. Não precisa tentar usar aquela fórmula do Tartaglia lá, usar canhão para matar mosquito, não precisa disso não, né? Existem algumas fórmulas que a gente sempre tenta. Primeiro, no caso aí tem um termo independente, então não dá para tentar zero como resposta. Mas quando é só em função de m, zero já é uma resposta, né? Aí as outras duas coisas que eu costumo tentar é 1 e menos 1. 1 acontece quando a soma dos coeficientes é zero, que não é o caso também. Não é o caso. E menos 1 parece também não ajudar. Aí, gente. Então, no caso a gente... Eu tentaria fazer alguma manipulação, alguma coisa. Pois é, olha só. Uma forma legal é porque se você descobrir uma raiz disso aqui, aí você pode usar lá também um teorema do ensino médio que fala que todo polinômio você consegue dividir. Aqui é P de T, né? Todo polinômio você consegue dividir ele pela variável menos uma raiz. E essa divisão é exata. É lógico que eu falo que a pessoa pode dividir, é exata, né? Então, eu preciso conseguir uma raiz desse polinômio. Eu preciso achar um m que anula isso aqui. E geralmente você vai procurar esse m, não é que você vai encontrar todas as vezes ele aqui, tá? Mas há uma chance muito grande dele estar entre os divisores do termo independente. 2 é uma boa alternativa ali, parece que dá 8 e fica menos 2 ao quadrado. Então, os divisores aqui é mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. A gente começa tentando no meio desses. Então, será que aqui, ó, 2 ao cubo, ó, se eu pegar 2 ao cubo dá 8, menos 2 ao quadrado que dá 4, depois menos 4, é isso? 2 ao cubo dá 8. Menos 4, menos 4. 8, menos 4, menos 4. Ah, deu zero. Já na primeira tentativa deu zero, né? Então eu achei aqui uma das raízes, que é o m igual a 2. Isso quer dizer que esse polinômio aqui não é t, não, aqui é m. P de m. Aqui é m menos a raiz. Esse polinômio, 8 menos 4, 4, menos 4, 0. É isso mesmo. Esse polinômio aqui, ele é divisível por m menos 4. Se eu pegar assim, ó, m ao cubo menos m ao quadrado menos 4 e dividir isso aqui por m menos 2, vai dar zero. Vai dar zero aqui o resto, né? Ou seja, ele é divisível. Para você dividir isso aqui, uma das maneiras que você tem para fazer isso, minha gente, é usar aquele dispositivo do Briot-Rufin lá, ó, ensino médio de novo. Para isso você vai colocar aqui, coloque aqui os coeficientes do polinômio do divisor. Então aqui o coeficiente de m ao cubo é 1, depois aqui é menos 1, depois o próximo é 0, né? Que é o coeficiente do m aqui é 0, e depois aqui é o menos 4. Todo mundo lembra o Briot-Rufin? Se não, vamos lembrar. Ó, aqui é a raiz, que é o 2, né? Tem 2, né? Aí esse primeiro aqui você vai descer para cá. Ó, 1. Aí você multiplica aqui. 1 vezes 2, 2. Coloca o 2 bem aqui. Aí você adiciona isso aqui, ó. 2 menos 1 dá 1. Aí multiplica aqui, 1 vezes 2, 2. Põe o 2 bem aqui. Adiciona aqui, ó. 0 mais 2, 2. Aí você multiplica aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 mais 4, 0. Esse aqui é o resto. Não sei se está aparecendo aqui. Esse aqui é o resto. E esses aqui são os coeficientes do divisor. Então é 1m ao quadrado, que é 1 a menos do que esse aqui, né? Mais 1m mais 2. Quer dizer que o resto aqui é 0. E o quociente, o resultado da divisão aqui é m ao quadrado mais m mais 2. Ora, mas se o resto da divisão é 0, então esse dividido por esse deu esse. A prova real diz o quê? Que, na verdade, então, esse é esse vezes esse. E você tem assim, ó, que m ao cubo menos m ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que esse m menos 2 multiplicado por esse m quadrado mais m mais 2. Ó. M
ao quadrado mais m mais 2. E isso aqui é para dar zero. Lembra que esse aqui tem que dar zero? Tem que dar zero. Agora, se dá zero, é porque um dos dois tem que dar zero. Então, você tira esse daqui, ó, m menos 2 igual a zero. Daqui eu tiro que o m igual a 2. Pronto, é uma das soluções. E a outra é essa aqui, que m quadrado mais m mais 2 igual a zero. Gente, mas isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, a equação de terceiro grau ficou reduzida a uma equação de segundo grau. Então, eu vou resolver ela. Ó. Eu calculo delta, que é b ao quadrado, que é 1, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 2. Então, ó, b ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 2. Aqui é 1, 1, 2, tá certo. Então, 4 vezes 2 dá 8, vai ficar 1 menos 8, que isso aqui dá menos 7. Daqui eu vou tirar as raízes. Então, vamos lá. Aqui o delta foi menos 7. Então, m igual, é assim, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, aqui vai ficar assim, menos o b aqui, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 7. Aqui, a raiz de menos... Porque menos 7 é menos 1 vezes 7. A raiz de menos 1 é j, e depois vai ficar aqui raiz de 7. E depois aqui dividir por 2a vai ficar 2 vezes o a, 1, que dá 2, né? 2. Então esse número aqui, na verdade, ele é assim, ó, menos meio, mais ou menos, j, aqui vai ficar raiz de 7 sobre 2. Esse menos meio aqui é o meu alfa, e esse raiz de 7 sobre 2 é o meu beta. Então aqui tem alfa e beta. Então já que eu tenho aqui meu alfa e meu beta, aí eu já posso escrever agora a minha solução, né? O meu y2 aqui, ele vai ser, é o e elevado a alfa t, no caso aqui vai ser menos 1 meio de t, vezes o cosseno de beta, que é raiz quadrada de 7 sobre 2t, e o y3, ele vai ser o e elevado ao alfa, que no caso aqui é menos meio, vai ficar menos 1 meio de t, vezes o seno da raiz de 7 sobre 2t. Esse é o y2 e o y3. O y1 que nós encontramos aqui, o m igual a 2, né? Então, o y1 aqui no caso ficou e elevado a 2t. Então, a solução dessa equação diferencial, ela fica sendo, só lembrando que a equação diferencial é essa aqui, né? Então, voltando aqui. Essa aqui é a equação diferencial que nós estamos resolvendo. Nós encontramos que o y1 é o e elevado a 2t, o y2 e o y3 são essas exponenciais vezes cosseno e exponencial vezes seno. A solução, então, do problema, essas são as três soluções que são linearmente independentes. Então, as soluções desses três problemas, desses três problemas, a solução dessa equação diferencial homogênea de terceira ordem, ela é uma combinação dessas três. Então, ela vai ser assim, vai ser um C1 vezes E elevado a 2t, mais um C2 vezes E elevado a menos meio de t, ó, menos meio de t, e multiplicado pelo cosseno da raiz quadrada de 7t sobre 2. E depois aqui mais um C3 vezes o E elevado a menos 1 meio de t, multiplicado pelo seno da raiz quadrada de 7 sobre 2t. Então, essa aqui é a solução da sua equação homogênea de grau 3, dessa aqui especificamente. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos ver se a gente consegue checar, né? Verificar se essa função aqui de fato é a solução dessa equação diferencial. Hoje, com a ajuda de computador, é fácil a gente verificar isso, né? Então veja, olha só. Aqui eu salvei assim, ó, função x1 é o e elevado a 2t. E aqui eu escrevi qual que é a minha equação diferencial, que é a terceira derivada da função x1 em relação a t 3 vezes,
menos a derivada da função x1 em relação a t duas vezes, menos 4 vezes a função x1, que a função x1 é essa aqui. Essa aqui é uma das soluções. Aí você vai ver o seguinte, ó, se eu pegar aqui x2, eu vou salvar como x2, vamos salvar aqui como x2, o meu xp de menos 1 sobre 2, multiplicado por t, isso aqui tudo vezes o cosseno da raiz de 7, raiz quadrada de 7, dividido por 2, vezes t. Tá? Eu salvei aqui a minha função x2. Se eu pedir para fazer a mesma coisa aqui, ó, derivada de x2 em relação a t 3 vezes, depois menos derivada de x2 em relação a t 2 vezes, e depois menos 4 vezes x2, eu vou encontrar zero. Ou seja, essa aqui também é solução da mesma equação diferencial, que é o x3' menos o x duas linhas, menos 4 vezes x igual a zero. Está dando zero. Se eu fizer a mesma coisa, só que se eu pegar aqui, por exemplo, x3, e eu falar assim, ó, x3, ele é xp de menos 1 sobre 2, aqui é 1 sobre 2, multiplicado por t, menos 1 sobre 2 multiplicado por t, multiplicado pelo, ao invés de cosseno, agora vamos pegar o seno. Seno de SQRT de 7, raiz de 7 dividido por 2, raiz de 7 dividido por 2 vezes t. Salvei. E agora eu vou pedir aqui a derivada de x3 em relação a t 3 vezes, depois menos a derivada de t em relação, x3 em relação a t duas vezes, e depois assim, menos 4 vezes x3. Aí você vê que dá zero também. Ou seja, x3 é solução, x2 é solução, x1 é solução. Se você pegar uma f aqui, vamos chamar de f a combinação C1 vezes, eu chamei de x1, né? x1 mais C2 multiplicado por x2 mais C3 multiplicado por x3. Vamos pegar aqui x3. Então, essa aqui é a combinação. Veja que ela ficou em função desses parâmetros C1, C2 e C3. Se eu pedir novamente aqui para fazer a mesma coisa, ou seja, eu quero a derivada da expressão f em relação a t 3 vezes, depois menos a derivada de f em relação a t duas vezes, é o x3' menos o x duas linhas, menos 4 vezes x, né? Então, assim, menos 4 vezes a f. E aí você vai ver que dá zero de novo. Então, essa função aqui, ela é a solução. Não desce mais? Não, não desce não. Essa função f aqui, ó, C1 é elevado a 2t, C2 é elevado a menos t sobre 2 cosseno. Essa função que está nessa linha aqui, ela é a solução da equação homogênea. Né? A solução completinha com todas as três soluções linearmente independentes. Ok? E se você quiser ficar convencido que isso aí, na verdade, opa, é aqui em cima, não, onde é que é a função f? Ah, não, é porque eu estou usando aqui o x2 e o x3. Deixa eu apagar essa linha aqui. Se você quiser ficar convencido de que isso aí tem que ser desse jeito, é só você mudar aqui alguma coisinha que você vai ver que ela não vai funcionar mais. Ó. A derivada de f, olha aqui que deu isso aqui já. E o negocinho que eu mexi lá em cima. Então aqui tem que ser um 2 aqui. Se você colocar isso aqui valendo 2, aí tudo vai dar zero bonitinho. Entendido? É isso.